Vamos então para a palavra? Estão preparadas? Estão com a Bíblia na mão? Então vamos lá. 1 Samuel 25, do versículo 1 até o 35. Diz assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. É Abigail, tá? Vou falar um pouquinho de Abigail, mas eu vou falar mais de Davi aqui, então presta atenção. É aquela história babado da Bíblia. Depois, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois, Davi desceu ao deserto de Parã. Havia um homem de Maom que era muito rico. Ele era dono de 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, onde tinham seus homens. O seu nome era Nabal, e a sua esposa chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem a mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Eu sei que o Senhor está tosqueando as suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram conosco, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte aos seus criados e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Então, Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-lo a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras de Nabal. Davi ordenou aos seus homens: ponha cada um a sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto outros 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante o tempo todo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 seás de grãos torrados com bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então disse aos seus servos: vocês vão na frente que eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o babaca do seu marido, enquanto ela ia montada em um jumento, encoberta pela montanha. Meu Deus! Davi e os seus soldados desciam em direção
em sua direção e ela os encontrou. Meu Deus, é cena de filme de guerra. Davi tinha acabado de dizer: nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Deus castigue Davi e o faça com severidade, caso até o amanhecer eu deixe um vivo só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, tô quase acabando, presta atenção, ela desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra, desesperada. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Agora preste atenção o que Abigail disse para Davi. Meu senhor, não des atenção àquele homem perverso, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Que este presente que a tua serva te trouxe seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas as batalhas do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, o meu Senhor estará firmemente, a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Contudo, a vida dos teus inimigos será tirada para longe, como por uma funda. Olha só, quando o Senhor tiver feito ao meu senhor Davi todo o bem que prometeu, e tiver feito ao meu senhor, e tiver te nomeado líder sobre Israel, o meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, ou seja, sangue é injusto, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor ser abençoado, tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Agora Davi, tô acabando. Agora Davi diz para Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue inocente e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse esse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só homem, em um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Depois da morte de Samuel, vocês lembram do texto, Davi, ele desceu ao deserto de Parã, provavelmente para se afastar, né, fugir mais uma vez, ficar um pouco mais distante de Saul, porque Davi aqui nesse tempo
nesse texto, ainda estava sendo perseguido por Saul, vocês conhecem a história. Então ele desceu ao deserto de Parã com seus homens, e ali ele soube que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas ali, e ele envia alguns de seus homens para pedir um presente a Nabal, né? Porque ele e os seus homens haviam protegido e servido aos homens pastores de Nabal. Então isso era um costume da época. Davi e os seus homens tinham feito um favor para Nabal, de graça, sem pedir nada, sem comunicar, simplesmente por honra, por ser algo, né, do coração deles. Vamos proteger e cuidar desses toscadores de ovelhas, desses pastores aqui de Nabal. Agora nós estamos precisando de ajuda. Chegou a vez de Davi precisar de ajuda. Então ele envia homens até Nabal e fala isso. Olha, limpar o pelo da ovelha. O que é tosquear? Tirar a lã, cortar a lã da ovelha. Então chegou a vez de Davi de receber essa ajuda, esse presente, que ele estava precisando de comida, ele e os seus homens, né? Então ele envia homens até Nabal e fala para ele, lembra Nabal do cuidado que ele teve com os seus pastores, da proteção que ele deu com os seus homens aos pastores de Nabal. Ele fala tudo aquilo, ele fala com humildade. Nós somos teus servos e eu sou teu filho, né? Nos trate com bondade, nos dê esse presente. E aí o que acontece? Nabal, como ele era um homem terrível, mau, debochado, ignorante, ele dá uma resposta para Davi a nível do seu caráter, a nível do seu nome. Ele é terrível com Davi. Ele fingiu que não conhecia Davi. E o pior de tudo, ele diz assim, ó, quem é Davi? Quem é Davi? Porque muitos servos, eles têm fugido dos seus senhores. Às vezes acontece de servos fugirem dos seus senhores. Ele toca na ferida, na maior ferida de Davi. Porque Davi, querendo ou não, ele era um fugitivo do seu senhor. Ele estava fugindo há meses e um tempão, até anos, de Saul. Então ele toca na ferida. Com certeza, gente, Nabal já tinha ouvido falar que o rei Saul estava atrás de Davi. Saul tinha mandado, né, avisar todos os povos, assim, todas as regiões ali. Davi é fugitivo. Quem descobrir onde Davi está, me avisa que eu vou e vou matar. Então, já havia chegado no ouvido de Nabal que Davi era um fugitivo, que Davi ele estava fugindo de Saul. E aí ele toca na ferida, ele humilha Davi. Ele diz, olha, muitos servos têm fugido dos seus senhores. Quem é esse Davi? Talvez ele é mais um fugitivo. Talvez ele é mais um aproveitador. Talvez ele é mais um sem caráter. Sabe, Davi, quando ele ouve isso, ele fica furioso. Preste atenção. Davi, ele fica irado. Nabal fere o orgulho de Davi. O orgulho de homem, sabe? Aquele orgulho ferido de homem. Então, ele agora tá furioso, irado. Davi fica possesso de ira. E ele chama 400 de seus homens para ir até Nabal e matar ele e todos os do sexo masculino, da família de Nabal e seus servos, acabar com tudo. Ele estava, sabe com o quê? Com sangue nos olhos. Davi, ele está tomado, dominado pela ira. E observem o seguinte, Davi, ele não pede direcionamento a Deus sobre isso. Davi, ele não consulta o Senhor como ele até costumava fazer. Lembram que semana passada eu falei sobre isso? Que Davi pedia direcionamento para o Senhor. Devo guerrear?
devo ir contra os filisteus, eu vou vencer, o Senhor vai estar comigo. Não, Davi ele fica tão dominado pela ira, tão possesso, irado, furioso, estressado, ele fica fora de si, ele fica cegado pela ira. Ele até cita Deus, só que ele já está fora de si. Ele não pede a direção de Deus. Ele está totalmente tomado pela ira. Ele esquece da lei de Deus. Ele esquece de quem ele é e de quem ele vai se tornar rei de Israel. Ele quer se vingar com as próprias mãos. Ele quer fazer Nabal pagar pela humilhação. Ele quer fazer Nabal pagar com sangue. Ele quer acabar com tudo. Ele está com sangue nos olhos. Ele está irado. A ira deixou Davi cego. Ele até cita Deus, mas ele não quer saber da opinião de Deus mais. Ele quer fazer vingança com as próprias mãos. Ele não quer saber da opinião de Deus. Ele não quer saber da lei de Deus. Por um momento, ele está fora de si, porque a ira, ela faz isso. A ira, a raiva, o estresse, a ira, a raiva, a impaciência, ela faz isso. Ela deixa a pessoa fora de si. Ela nos leva a tomar decisões e até fazer coisas tolas e perigosas que vão custar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Pode até custar o nosso casamento, o nosso trabalho, o relacionamento com os nossos filhos, o nosso relacionamento com as pessoas. A ira nos deixa fora de si. A ira, o estresse, a raiva nos faz fazer coisas erradas e pecar contra Deus. E pecar feio. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Sim, a gente pode se irar. Sim, Deus nos fez com emoções. Ele nos fez colocou a emoção chamada medo em nós. Sim, a gente tem aquele medo saudável. O medo de sofrer acidente, o medo a gente evita fazer coisas loucas, coisas erradas por causa desse medo saudável que Deus nos criou, sabe? A ira também é uma emoção que Deus colocou em nós, só que quando ela não é controlada pelo Espírito Santo, quando nós não temos domínio próprio, nós tomamos decisões erradas, precipitadas, nós falamos coisas terríveis, nós machucamos pessoas, nós machucamos o cônjuge, nós machucamos o nosso marido, nós machucamos os nossos filhos, nós machucamos as pessoas, porque a ira nos tira. A ira nos deixa fora de si. E eu era essa pessoa. Eu já contei aqui pra vocês. Eu era essa pessoa irada. Eu era irada. Eu era estressada. Eu não tinha paciência. Eu pecava sempre. Eu chegava num nível de raiva. Que eu pecava, eu batia portas, eu quebrava coisas dentro de casa, eu ofendia o Alan, meu marido, eu ofendia pessoas, eu estourava do nada. Tava tudo bem, sabe? Tava tudo bem. De repente eu me estressava, uma impaciência tomava a minha cabeça, o meu coração, a minha vida. E eu estourava, eu explodia, sabe? Eu gritava, eu apertava os meus dentes, eu fazia assim, eu apertava as minhas mãos,
Eu lembro que uma vez, que foi assim, quase que a gota d'água pra mim, eu tava fazendo um suco de laranja. E aqui, naquelas máquinas que espreme a laranja, sabe? E a gente coloca a laranja, a bola da laranja, dentro de um cano. E aí, a gente pressiona a laranja pra dentro da máquina com outro cano, sabe? Eu fui colocar a laranja ali e de repente me veio um ódio, sabe? Uma raiva, uma crise de raiva, um estresse também, porque eu tava cansada, claro, mas eu não soube controlar aquele cansaço. Eu não tinha limites, eu estourava. E eu comecei a bater com aquele cano na laranja, com tanto ódio, que eu quebrei a minha máquina de suco nova e eu me cortei. Ficou um plástico quebrado no cano que espremia a laranja e aquele cano veio assim na minha mão e fez um corte horrível. Por causa da raiva, do ódio, do estresse que eu vivia, gente. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Um dia o Alan me disse, o Alan chegou a me dizer assim, olha, eu acho que tu não vai chegar nos 30 anos de idade, aos 30 anos de idade, porque tu vai ter um infarte antes. Eu era tão estressada, irada, que nessa ira eu era usada também. Na igreja, tá? Tá bom? Na igreja, adorando, profetizando no culto. Só que eu era furiosa. Eu costumo dizer que eu era o cão chupando manga. Esse ditado que tem, o cão chupando manga, dentro de casa, não sei o que significa, mas eu era na igreja, né? No meio espiritual, no meio evangélico, a santa. Mas era o cão chupando manga. Estressada, irada, insuportável, impaciente, com raiva, um ódio o tempo todo. De repente eu tava bem, de repente eu já estourava. As minhas palavras eram afiadas. Eu machucava as pessoas. Eu machucava, sabe, com as minhas palavras. Eu era arrogante, grossa, estúpida. Eu chegava a sentir o meu coração acelerar e doer de tanto ódio. E depois que eu me acalmava, parecia que eu ia desmaiar, eu ficava fraca. Parecia que um demônio entrava em mim e me deixava naquela loucura. E de repente, ele saía e aí o estrago já estava feito. O estrago já estava feito. O meu marido já estava ofendido. As minhas colegas de trabalho já estavam chateadas com o meu comportamento, com alguma atitude minha. A minha família, minha mãe, meus irmãos já estavam chateados comigo, porque eu falava assim, ó, sabe? Estressada, grossa, muito direta. Ai, eu sou sincera. Não, você é estúpida. Você não é sincera. Você é grossa. Você precisa se converter. Você precisa ser dominada pelo Espírito Santo, não pela sua carne. Sabe? Há muitas mulheres estressadas, iradas, impacientes hoje em dia. Ninguém te suporta. O marido não te suporta. O filho não te suporta. Tá sempre estressada. Tá sempre impaciente com as coisas. Sempre muito grossa com as pessoas. Esse negócio de, eu falo na cara. Isso não é coisa de Deus. Fala na cara, mas fala com amor. A Bíblia diz, falar com verdade em amor. Falar as verdades, mas com amor. A ira é obra da carne, ok? Essa ira que faz você pecar. Essa ira que te toma. E você fica fora de si. E você fala coisas e você peca.
Sabe, é uma perturbação essa vida. Estraga a nossa vida. Estraga a nossa vida. Porque a gente está sempre pisando em ovos. As pessoas estão pisando em ovos conosco, porque não dá para falar nada que a gente já estoura, já fala na cara. É horrível. Coitados daqueles que vivem com alguém irado, estressado. Vivem pisando em ovos, eles não têm paz. Porque a qualquer momento você pode lançar fogo na cara deles. E também nós estamos sempre com problemas. A pessoa irada, ela tá sempre com problema. Sempre tendo que resolver problemas. Ela tá sempre, se ela faz isso, né? Se ela reconhece, ela tá sempre tendo que pedir perdão. Ela tá sempre tendo que voltar atrás. Ela tá sempre nesse cansaço. Ai, meu Deus, tô brigada com meu marido. Toda vida tá brigada com o marido. O casamento, assim, ó, é altos e baixos a vida inteira. Por quê? Porque você é uma linguaruda. Porque você não é humilde pra ficar quieta. E você não tem sabedoria, você fala na hora errada, da forma errada. Entende isso? Você tá sempre com problemas. Aí você diz, a culpa é dele que me estressa. A culpa dele que não faz o que eu peço. A culpa é dele, a culpa é dela. Eu mando, mas ele não faz. Se você fosse cheia do Espírito Santo, essas coisas que você pede e eles não fazem, não iriam te atingir tanto, sabe? Você não ia fazer tanta tempestade num copo d'água que você faz por causa de uma toalha molhada na cama. Não ia te afetar tanto. A toalha molhada na cama não ia te afetar tanto. Se você tivesse cheia do Espírito Santo, você ia pegar aquela toalha e não ia falar nada, ia estender, ia deixar, amém, tá tudo bem, vida que segue. O meu marido tá tão cansado, coitado. Eu tô cansada, mas o meu marido também tá cansado. O que que tem eu pegar essa toalha e colocar no lugar? O que que tem? É só uma toalha molhada. Ah, mas eu não vou pedir ajuda. Você vai pedir ajuda. Mas quando você é cheia do Espírito Santo, você sabe como falar. Você sabe como pedir ajuda. E aí o amor, ele muda as pessoas. E aí o amor, as palavras brandas que você transbordar no seu lar, transbordar na vida do seu marido, vão transformar o seu marido. Vão mover o coração do teu marido a te ajudar. Vão mover o coração do teu filho a te ajudar. Você orando, colocando na presença do Senhor, obedecendo a palavra. Você colhe os resultados da palavra, que a palavra gera. A palavra gera o que ela diz gerar. A palavra diz que as palavras brandas desviam o furor. Quando você usa palavras brandas, o furor vai ser desviado. A guerra vai acabar na sua casa. Por quê? Porque a palavra está dizendo isso. E quando você obedece, você colhe o fruto. Vocês estão me entendendo? Senhor, eu tô com raiva. Eu tô com ódio. Eu tô furiosa. Porque o meu marido faz isso, porque o meu filho faz aquilo. Sabe? Mas eu creio na tua palavra. Eu não queria estar agindo assim. Tá, Senhor? Eu te confesso que eu queria estar colocando a minha mão nisso. Eu te confesso que o que eu queria é estar dando um soco na cara do meu marido. Por ele agir dessa forma. Por ele falar comigo dessa forma. Eu queria muito. Mas eu vou deixar a vingança na tua mão. Eu vou deixar essa causa na tua mão, porque tu és o meu advogado e o meu juiz.
E eu vou praticar a palavra, eu vou praticar o que a palavra diz. Eu vou começar a falar com mansidão. Eu vou começar a falar com brandura. Eu vou transbordar amor dentro do meu lar. E eu vou colher os resultados que a palavra diz que eu vou colher. Quando você se submete à palavra, quando você crê na palavra, quando você deixa Deus fazer, Deus colocar a mão, você começa a desfrutar das bênçãos do Senhor. Você começa a desfrutar de paz no teu lar, de harmonia, sabe? No casamento, as coisas começam a se encaixar no casamento, a paz começa a reinar. Vocês não têm ideia, gente, da confusão que eu vivia no meu casamento por causa do meu estresse. Era só guerra. Era só guerra. Era toda semana eu tinha que ir lá e buscar o balde que eu chutei. Toda semana eu chutava o balde. E depois, porque a gente tem o Espírito Santo começava a dizer: olha aí, olha aí, olha como vocês estão vivendo. Olha o resultado do estresse que você teve. Separação. Sabe, eu ficava a semana inteira distante do Alan. A gente ficava a semana toda brigados. Por causa disso, por causa do meu estresse. Por causa do meu ódio, da minha raiva, da minha impaciência. Porque eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Porque eu queria mudar o Alan. Eu queria mudar o Alan com a minha própria força. Eu julgava, acusava ele. Tu não faz isso, tu não faz aquilo, tu é assim, tu é assado. Por que isso, por que aquilo? Olha a perfeitona, né? Não olhava no espelho. E era uma guerra. E eu quero ler para vocês esse texto. Que a ira é obra da carne. Antes de entrar mais no meu testemunho, eu quero ler para vocês esse texto. Gálatas 5:19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças. Tá bom? Tudo isso aqui, ó, não é só para o próximo, é para o seu marido. O seu marido também é o seu próximo. Desavenças no casamento. Inimizades. Ciúmes. Ira. Egoísmo. Dissensões. Facções. Inveja. Embriaguez. Orgias. E coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, a ira está nessa lista. A ira também, a pessoa irada, estressada, usada, sabe? Raiva, o tempo todo estressada, com raiva, impaciente. Essa ira que faz a gente pecar, perder o controle. Isso vai nos impedir. Pode nos impedir de herdar o reino de Deus. Meu Deus, isso é grave, isso é sério. Aí o 22 diz assim, ó: entretanto, o fruto do Espírito o fruto do Espírito, que o Espírito Santo, ele manifesta, ele produz em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
Uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil, amável, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu Deus! Aí diz assim, ó, os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Não é mais o que você quer fazer. Não é mais como você quer agir. Você crucificou os que pertencem a Cristo. Crucificaram a carne e suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meu Deus do céu! Aí em Gálatas, olha, Gálatas 5:16, eu li 5:19, agora eu vou voltar no início do texto, tá? No início do texto de Gálatas, capítulo 5, tá a chave para você ser mansa, ter domínio próprio, ser gentil, amorosa, bondosa, calma, de boa, tranquila, zen. Gálatas 5:16 está a chave. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. O que Paulo está dizendo aqui nessa carta? Se vocês forem cheios do Espírito Santo, se vocês viverem no Espírito, vocês automaticamente não vão satisfazer a carne. Quando nós temos relacionamento com Deus e a sua palavra, que é o que, gente? Não tem mistério. Se você é crente de verdade, se você ama o Senhor de verdade, você fala com Ele. Você ora, você jejua, você lê a palavra, você pratica a palavra, você tem amor pela lei de Deus, você tem amor pelos mandamentos do Senhor, você quer agradá-lo, você quer obedecê-lo. E você se enche do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? É andar com Ele, é obedecer a palavra. É estar em oração, em jejum, estudo da palavra. Você obedece a palavra. Quando você é cheia do Espírito Santo, a carne não te domina. É o Espírito que é mais forte em você. A carne não te domina. Você não tem prazer. Você não quer obedecer aos seus desejos carnais. Você não quer. Você quer obedecer a palavra. Você é uma serva, você é humilde. O relacionamento com Deus e com a palavra nos torna humildes. A gente começa a ser mansa e humilde como Jesus é. A gente começa a se parecer com Ele. A oração, o jejum, a obediência à palavra. A gente começa a ler e obedecer. O que está escrito aqui? Eu vou fazer, porque dá resultado. Eu creio que dá resultado. Eu creio que Deus é fiel para cumprir o que me prometeu. Eu creio que Deus ele age em meu favor. Eu creio que Deus tem visto que eu tenho passado. E Ele vai agir. Então eu confio no Senhor e eu obedeço. Eu só consigo ficar calada porque eu conheço o Senhor. Entende isso? Quanto mais eu conheço o caráter de Deus, que me é revelado através da palavra, mais a convicção, a certeza de que Deus é fiel, de que Deus é poderoso, de que Deus me ama, mais vai crescendo no meu coração e mais eu vou obedecendo. É um ciclo. Vocês estão entendendo? Eu estou explicando de forma clara.
É um ciclo. Quanto mais eu me relaciono com Deus e vou conhecendo Ele, mais eu vou confiando nele. E mais eu vou deixando Ele resolver as coisas por mim. Agora, quando eu não tenho relacionamento com Ele, a carne toma conta. Eu não consigo crer. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra. E aí eu não ouço a palavra, eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a Bíblia, eu não faço devocional, eu não estudo a palavra. E aí a fé, ela não vem. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu preciso nutrir a minha fé. E aí eu não nutro a minha fé. E aí eu não confio em Deus. E aí a carne me domina. Meu Deus, os cálculos são lógicos. Não precisa de fórmula mágica. Não precisa dos 3 passos para isso. Não, você não precisa de um coach. Você não precisa fazer coaching. Você só precisa ter vida com Deus. Pronto, gritei. Me perdoa, eu sou sanguínea e pentecostal. Você só precisa ter vida com Deus. Você só precisa entregar, confiar no Senhor. E essa confiança vem. Essa fé vem através do relacionamento com a palavra de Deus, orando. Você vai conhecendo o caráter de Deus e vai confiando nele. E aí, quando chega aquela situação difícil, aquele dia que você quer avançar no teu marido, sabe? Aquele dia que o teu marido, ele te ofende. Ele coloca uma faca no teu peito e ele gira a faca. Sabe, naquele dia, você lembra? Ah, meu Deus, tu estás no controle. Tu estás vendo o que eu tô passando. E você vai para oração. E você não fala nada. Você não fala nada porque você confia que Ele vai fazer. Você não fala nada porque você confia. Você sabe, você conhece o caráter de Deus. Você conhece o caráter dele fiel. Ele odeia injustiça. Você sabe que ele é o teu advogado e o teu juiz. E ele vai trabalhar na vida do teu esposo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora ele vem e faz o milagre. E você permanece. Você age com sabedoria. Você age com sabedoria. Você não faz mais tempestade em copo d'água. Gente, quando eu era estressada, irada, usada, tudo me estressava. E eu falava, sabe? Eu falava, Alan, agora eu tô cansada porque eu tô gritando, mas eu gritava. Por que tu não me ajuda? Por que tu é isso? Por que tu é aquilo? Por que eu faço tudo sozinha nessa casa? Por que bababá? Por que não? Eu não quero isso. Eu não quero isso, eu não quero fazer isso, eu não quero ir pra lá, eu não quero as tuas ideias. Sabe? Uma impaciência, eu falava tudo na cara. Aí eu comecei a orar. Aí eu comecei a ter vida com Deus, porque eu não tinha. Eu não conhecia o caráter de Deus. Eu orava, até às vezes jejuava. Mas a transformação vem através da palavra, vida com Deus e palavra. Eu não lia a Bíblia, eu não estudava a Bíblia. E conhecereis a verdade, eu preciso conhecer a verdade para ser liberta por ela. E aí eu comecei lá, recém-casada, meus 20 e poucos anos. Eu disse, meu Deus, se eu continuar assim, eu não vou ser casada mais. Se eu continuar assim, o meu casamento não vai durar 5 anos. Eu preciso me mudar. Eu preciso ser transformada.
Se eu continuar assim, eu vou ter um infarte. Aí eu comecei a orar e jejuar e comecei a ter vida com Deus por mim. Meu Deus, que vontade de gritar. Não é por ninguém. É por você. É por você. Ah, mas aí o meu marido não vai mudar. Aí o meu marido não vai fazer nada. Aí o meu marido... Querida, você precisa mudar. Você precisa de Jesus, você precisa entrar no reino de Deus. Esquece o teu marido, esquece o teu filho, esquece. Você vai fazer isso por você. Você vai se entregar por você, porque você precisa melhorar. Tá bom? Você precisa melhorar. Quando eu comecei a ter relacionamento com a palavra e orar e dizer, Senhor, eu tô mal. Eu tô péssima. Eu sou egoísta. Eu sou chata. Eu sou estressada. Eu sou usada. Eu tenho ódio. Eu tenho raiva. Sabe? Eu tô abusada do meu marido. Eu tô assim. Eu tô insuportável. O Senhor começou a trabalhar em mim. Meu Deus do céu, eu reconheci. Sou eu comecei a olhar no espelho. Olhava no espelho e olhava pro meu marido. Olhava no espelho e olhava pro Alan. Sabe o que eu descobri? Que eu era pior. Eu era terrível, gente. Eu que era terrível, o meu esposo, ele tinha os defeitos dele, mas eu era pior. Eu era aquela que arrotava a santidade. Eu arrotava a santidade. O meu esposo, ele nem era estressado, ele tem outro temperamento, ele é tranquilo, sabe? Raramente estoura, ele nunca estoura, na verdade, eu não lembro a última vez que ele estourou. Mas por causa da minha ira da época, porque eu era estressada, eu estressava ele. Eu tirava ele de si, da razão, eu fazia ele. Sabe aquelas mulheres que infernizam tanto o marido? Depois levam um soco na cara. Ai, meu Deus, misericórdia, Senhor. Vamos mudar de assunto. Mas sabe aquela... Eu fazia o meu esposo agir de forma tola. Eu. Aí eu comecei, a palavra é como um espelho. Eu comecei a obedecer, a mansidão. Comecei a desfrutar de tudo que já está em nós, através do Espírito Santo. Tudo já está dentro de você, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a benignidade, a bondade, a sabedoria. Tá tudo em você, no Espírito Santo que habita dentro de você. Mas você precisa fluir nesses frutos. E como que a gente flui? Como que o Espírito Santo começa a produzir esses frutos em nós? Através do relacionamento com Ele, com a palavra. Oração, jejum, o beabá. Aí comecei a ser transformada. E aí eu comecei a tratar o Alan com amor. Sabe, Davi aqui no texto, ele quis pagar o mal com o bem. Não, ele quis pagar o mal com o mal. Ele ouviu coisas horríveis de Nabal e ele quis pagar o mal de Nabal com o mal também. E aí não funciona, é guerra. É guerra. Quando você quer pagar o mal com o mal, é guerra na certa, é sangue na certa. É sangue na certa, gente. Agora, quando você aplica a palavra branda desvia o furor. Eu lia isso e aí pensava, a palavra diz
então vai acontecer. A palavra diz isso, então vai acontecer. A mulher sábia edifica a sua casa. Se a palavra está dizendo isso, como eu amo o Senhor, e como eu sei que Ele é fiel, que ele gera tudo que a palavra diz gerar na minha casa, no meu lar, na minha família, então eu vou obedecer. Aí eu quis me tornar uma mulher sábia através da oração. Chegava os challenges, que são os desafios. O meu esposo me irritava. É um processo, mas vale a pena. Os desafios chegavam, né? Me estressava, algo me estressava durante o dia e eu já queria descontar em todo mundo. Eu pensava, eu tô no processo, eu vou ficar calada. Eu vou ficar calada e esperar Deus agir. E ia desabafar com Deus. E comecei a fazer isso. A praticar isso. Eu ia pro banheiro, ó. Que ódio! Deus, eu não quero que Ele faça isso. Deus, tu viu a forma que Ele me tratou? Tu viu? Aí eu não falava nada naquele momento. Saía da presença do Alan, não falava nada, ficava quieta, continuava tratando com amor, mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Meu coração estava chateado, triste, mas eu obedeci a palavra. Eu crucifiquei a minha carne com as minhas paixões e os meus desejos, porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Comecei a praticar a palavra, pôr em prática, ó. Vou usar palavras brandas. Você sabe, vou ficar quietinha. E aí o que acontece? O Espírito Santo foi me ensinando. Sabe o que ele me ensinou, gente? Não quer dizer que eu não vou falar. Não quer dizer que eu não vou falar nunca com meu esposo. Não quer dizer que o que ele fez vai passar batido. Não quer dizer que o que o meu filho fez vai ficar por isso. Né? Quer dizer, ele vai pintar e bordar, fazer o que ele quer, falar o que ele quer. A gente vai falar. A gente vai falar sim. A gente vai pôr os pingos nos is. Claro que a gente vai. Só que agora, de maneira certa e com as palavras certas. A gente desconta em Deus tudo. Para Deus, Senhor, é assim, é assim, é assim. Aí a gente levanta da oração com o coração mais calmo. Tudo alinhado, mais tranquilo. Pronto. O pior já passou. Eu venci essa crise, esse momento de estresse, de fúria. Fiquei quietinha, entreguei para Deus. Aí no outro dia, aí depois de umas horas, eu chegava pro meu marido, falava pro Alan, falei, olha amor, já mais calma, já com sabedoria, que o Espírito Santo vai nos dando. O Espírito Santo vai nos dando sabedoria para lidar com os nossos maridos, com os nossos filhos, vai nos dando estratégias. Quando a gente confia nele, entrega para ele. Aí eu não deixava de falar. Entendeu? Você não vai deixar de falar. Só que agora, com a ajuda do Espírito Santo, você vai falar de forma sábia, amorosa e na hora certa. Eu chegava pro Alan e dizia, amor, sabe? Aquele dia, sabe ontem? Sabe aquele momento que tu falou aquilo? Aquilo lá me ofendeu, amor. Eu fiquei muito triste. Aquilo lá me estraga. Sabe, quando tu fala aquela palavrinha, aquilo ali acaba com o meu coração. E não precisa ser assim. Sabe, amor, eu não quero ficar brigada contigo. Não é de Deus. Não é de Deus, amor. Essas brigas acontecendo, o diabo ele quer destruir o nosso casamento. Então, eu falava de Deus, eu falava da palavra. Eu pregava para ele com uma mansidão, sabe, amor? Vamos fazer as coisas de forma certa, vamos orar.
Tu quer tomar essa decisão, mas faz assim, ó, me dá umas horas, me dá uns dias para eu orar por isso. Sabe essa ideia que tu tá tendo, que tá me tirando o sono, que eu não tô aceitando? Vamos se mudar, vamos sair desse país, tal. Isso tá gerando brigas no nosso relacionamento. Amor, eu vou orar. Me dá uns dias pra gente orar, por favor. Tu vai ver que Deus vai nos responder. Gente, o Alan começou até assim, ó. O que tá acontecendo com essa criatura? Ela não gritou, ela não falou nada. Ela agora tá falando comigo de forma calma. Aí o Espírito Santo, porque eu também usava a palavra, sabe? O Espírito Santo começou a trazer luz para a cabeça do Alan. Nossa, é verdade. Faz todo sentido. Na cabeça dele, ele não me falava, né? É claro. Mas eu via o Espírito Santo trabalhando. Por quê? Porque eu criei nele. Porque eu esperei em Deus. Porque eu criei naquela palavra. Porque eu criei naquele conselho. Então o Espírito Santo via a minha fé, via a minha obediência e começava a agir em meu favor. E começava a trabalhar nas áreas que eu estava apresentando para ele. Hoje, para a glória do Senhor, eu tenho paz. O meu casamento é de paz. Ah, mas tu nunca se estressa, tu nunca discute? Claro que sim, às vezes acontece. Claro que acontece, mas rapidinho a gente se resolve, tudo volta ao normal. É raro, custa acontecer, entende? Custa acontecer. Eu não lembro a última vez que a gente se brigou. Eu não lembro. O meu comportamento pacífico trouxe paz para o meu casamento. O Alan também se acalmou depois que eu me acalmei. Sabe? O Alan também começou a me ajudar nas coisas de casa, nas coisas com o Oliver, que às vezes o homem não presta atenção. Porque eu mudei, eu comecei a falar com sabedoria. O Espírito Santo vai nos dando sabedoria, essa graça para conversar. Vocês estão me entendendo? Nós somos pacificadoras. Às vezes você tem um Nabal em casa. Às vezes você tem alguém difícil, que às vezes a estressada não é você, é o seu marido. Às vezes a pessoa furiosa, cheia de ódio, cheia de impaciência, é um filho. É uma colega de trabalho, é a tua patroa. Mas acredite, creia na palavra. Olha o que a Abigail faz. Gente, a Abigail, a Bíblia diz, né, que ela era inteligente, sábia e muito bonita. A atitude que ela tem com Davi veio de experiências que ela teve no casamento. Porque ela tinha um marido terrível, um marido que tirava ela do sério, com certeza. Um marido que era grosso e estúpido com ela, um marido que humilhava ela. Sabe, essa sabedoria, essa mansidão, essa inteligência que a Abigail demonstra com Davi, que ela para uma guerra. A Abigail, ela para uma guerra. Ela adquiriu tudo com Nabal. A Abigail precisou muitas vezes ficar calada, talvez para não apanhar. A Bíblia não diz, mas Nabal era muito mau. Ele não tinha amor no coração. Então a Abigail, ela precisou engolir muitos sapos para não ouvir palavras terríveis de Nabal. Ela exercitou a fé, ela ficou calada e ela com certeza apresentava a Deus, porque ela cita Deus aqui para Davi. Ela era uma mulher que cria em Deus, sim, ela era uma mulher sábia, temente a Deus, porque ela fala com Davi sobre isso.
Então ela temia o Senhor, ela vencia as guerras dela com o marido na presença de Deus. Eu tenho certeza disso. Tanto que um dia chegou a vitória de Abigail. Um dia a vitória de Abigail chegou. As injustiças que ela sofria chegaram ao fim. Deus entrou com providência. Deus viu o quanto Abigail estava sofrendo, o quanto ela sofreu e entrou com providência na vida de Nabal. Não foi só por causa de Davi, não. Foi por causa de Abigail. Porque o Deus viu o quanto ela sofria com aquele homem. Então ela diz, Abigail, ela traz Davi de volta para si. Davi, ele estava fora de si por causa da ira. E o que Abigail faz? Ela começa a citar a lei. Ela começa a citar a palavra. Ela começa a falar de Deus para Davi, com palavras de humildade. Ela começa a dizer, Davi, ela começa a dizer, meu Senhor, foi Deus que me enviou aqui para te trazer de volta para si, meu querido, tá? É Deus que está me usando para falar contigo, para que você não cometa uma injustiça de derramar sangue inocente e manchar o teu reinado todo com isso. Deus me trouxe aqui para te parar, porque tu tá agindo na ira, no furor, com razão, com razão. Nabal merecia uma coça? Merecia. Nabal merecia morrer? Merecia. Merecia vingança? Merecia. Mas deixa com Deus essa vingança, Davi. Para que no seu reinado não haja culpa sobre você, sobre isso, sobre essa questão. Para que você não peque contra o Senhor, derramando sangue inocente. Gente, a Abigail, ela tira a cegueira dos olhos de Davi. Ele estava cegado pela ira. Davi ia pecar contra o Senhor. Davi ia agir com as próprias mãos, derramar sangue inocente. E aí Deus envia Abigail. Deus envia Abigail. Parece que assim, que é como se Deus dissesse para Abigail, Abigail, agora tu vai usar toda a tua experiência do casamento. Agora, sabe, tu acalmou guerras pequenas dentro do teu lar. Agora tu vai acabar com genocídio. Tu vai acabar com genocídio. A sabedoria que eu te dei nessa batalha com o teu marido, agora vai ser usada para acabar com o genocídio. Porque Davi ia matar um monte de gente inocente. Crianças iriam morrer. Davi iria carregar uma culpa. Deus ia falar com Davi, gente. Deus ia punir Davi de alguma maneira depois que ele fizesse isso. E Deus, pela grande misericórdia, ele envia Abigail. E Abigail diz para ele, meu senhor, foi Deus quem me enviou aqui para te acalmar. Porque tu ia fazer burrice. Tu ia fazer burrice, tá? Mas a Abigail, com as palavras sábias e amorosas, ela disse, o Senhor tem lutado as guerras do Senhor. O Senhor Davi tem lutado as guerras, as batalhas do Senhor. Nossa, ela enche a bola de Davi. O Senhor vai ser rei. Quando o Senhor assumir o trono, sabe? Deus cumprir a promessa que te prometeu, você não vai ter culpa. O Senhor não vai ter culpa no seu reinado. Meu Deus, gente. Ele estava dominado pelo ódio. Da Abigail, ela traz Davi. Ela pacifica, ela traz paz para uma guerra. Meu Deus, gente. Nós somos pacificadoras. Nós não somos destruidoras de paz. Nós não somos atormentadoras.
Mulher rixosa, nós somos sábias porque nós temos o Espírito Santo. Nós fomos criadas para trazer paz, escolhidas por Deus para edificar, não para destruir. Você não faz ideia do que Deus quer fazer na tua casa, no teu casamento, na tua família. Você não faz ideia. Deus tem coisas incríveis para fazer na tua família, no teu casamento. Só que a sua lente, ela está a lente do ódio, sabe? Da raiva, do desgosto. Tá impedindo você de enxergar o potencial do seu marido, o potencial do seu filho, as promessas que o Senhor tem para a tua casa. Os seus olhos foram cegados pela ira, pelo desgosto, pela decepção. Sabe, você tá sendo dominada pela carne. O Espírito Santo está dizendo para você, me dá a oportunidade. Me dá uma chance de mudar isso. Simplesmente se coloca na brecha. Por você. Primeiro de tudo, por você. O teu relacionamento com Deus. A tua vida com Deus. E Deus vai começar a trabalhar em você. Vai te acalmar. Vai te trazer paz para esse coração perturbado, essa mente perturbada, esse estresse que nem você se suporta. Tem dias que nem você se suporta. E o Espírito Santo está dizendo, me dá uma chance. Se aproxima de mim, que eu vou me aproximar de você. Se aproxima de mim, que eu vou me aproximar de você. E eu vou mudar o teu casamento, eu vou mudar o teu marido. Mas começa por você. Você precisa dessa mudança. E o Espírito Santo vai mudar a tua visão. O Espírito Santo vai mudar a tua visão. Você vai enxergar bênção, não maldição. Você vai enxergar um homem lindo, não um homem feio. Você vai enxergar um homem capaz, um homem bom, um marido bom. Sabe por que você só está enxergando coisas ruins? Porque não é o Espírito Santo que está conduzindo a tua vida e a tua casa. Você está sendo influenciada pela carne, pelas ideias mundanas, por uma mentalidade carnal, uma visão mundana, influências mundanas. Volta a se relacionar com o Senhor de verdade. Apresenta tudo isso para Ele. Começa a praticar a palavra. Começa a praticar a palavra. Que as coisas irão mudar na tua vida. As guerras irão acabar no teu casamento. As guerras irão acabar na tua casa. Na tua família. Nos relacionamentos que você tem com seus filhos, amigos, no trabalho. As guerras vão acabar. Começa a se relacionar com o amor, que é Deus. E o amor vai fluir dentro da tua casa. E o amor vai ser transbordado na tua família. E as coisas irão mudar. A mudança está nas tuas mãos. Não espera. Não espera mais. Sabe, engole o orgulho. Entrega para Jesus esse orgulho também, esse egoísmo. De você não querer ceder. Isso é orgulho. Isso é carne, minha irmã. Sabe? Tem mulheres que não querem ceder. Eu sinto de falar isso. É sempre uma guerra. Não, ele que tem que mudar. É porque ele é assim, é assado. E ele? Quer dizer que eu mudo e ele não muda? Quer dizer que tudo é eu? Tudo sou eu, tudo é culpa minha. Blá, 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 blá. É orgulho. Você precisa mudar, não por causa do seu marido.
Mas porque você não vai entrar no céu se não mudar. Ira, o estresse, a raiva vai te deixar do lado de fora. É isso. Não é pelo seu marido. Não é pelo seu filho. É por você. É a sua vida com Deus. Com Deus. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Dói, né? Dói. Eu fui muito quebrada. Eu fui muito quebrada. Eu dizia para Deus, sabe o quê? Deus, eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Eu não sou cristã de verdade. Eu sou uma farsa. Porque com as pessoas até eu sou legal. Nossa, que linda. Nossa, que espiritual. Nossa, como ela canta, como ela ministra o louvor. Nossa, olha lá como ela serve. Cheia de amor, cheia de vontade. Mas eu era impaciente com meu marido. Eu não tinha respeito pelo meu marido. Eu não era submissa. Eu fazia o que eu queria, o que dava na telha. Ele que se exploda. Aí eu fui para a presença e a palavra começou a trabalhar em mim. O espelho, sabe? A Bíblia ela é como um espelho. O Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Olha como você é. Olha como você tá. Tá pior que o seu marido. Você é pior que o seu marido. Você tá pior, é uma vergonha. E eu dizia, Deus, eu sou uma farsa, me transforma. Eu sou má, eu sou egoísta. E eu não nasci para ser assim. Eu tenho o teu Espírito Santo na minha vida. Me transforma, Espírito Santo. Manifesta em mim os teus frutos. Eu quero ser mansa. Eu sou mansa. Eu já sou. Em Cristo Jesus eu já sou. Tudo isso. Eu não aceito isso. E fui me enchendo de Deus. Orando, jejuando, lendo a palavra. E aí a carne perdeu o poder sobre mim. Perdeu. Comecei a enxergar como Jesus enxerga. Comecei a amar o meu marido de verdade. Comecei a enxergar o meu marido de outra forma. Por quê? Porque Jesus limpou a minha visão. A minha visão, que estava suja por influências malignas, pelo feminismo de hoje em dia diabólico, as escamas, as sujeiras foram saindo, porque a verdade foi entrando. As mentiras do diabo que ele implantou na minha mente sobre a minha casa, sobre o meu marido, sobre a minha própria vida, elas foram sendo destruídas, porque a verdade foi entrando, o conhecimento da verdade, da palavra foi entrando. E eu fui sendo liberta. E eu fui vivendo a liberdade. E eu fui tendo paz. E é uma bênção, é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus disse. Se tá pesado é porque tem alguma coisa errada. Se aprofunda mais em Jesus. Se aprofunda mais esse ano de 2025. O Senhor quer fazer a tua família voar. O Senhor quer fazer a tua casa prosperar, o teu casamento se estabelecer firme. Firme, criar raízes. Sabe? Sair dessa corda bamba que é o teu casamento. Será que a gente vai vencer esse ano? Será que o meu casamento aguenta mais esse ano? Meu Deus, tô toda arrepiada. Será que a gente passa desse ano? Será que a gente passa desse mês? Se você se submeter à palavra, teu casamento vai ser até que a morte os separe. Você só precisa se submeter à palavra.
E você vai transbordar no seu lar as bênçãos do Senhor. E vai atingir o teu marido, os teus filhos, os teus negócios. Por favor, esse ano de 2025, que seja esse o teu plano. Mergulhar nas coisas de Deus. E você vai ver a mudança. Obedecer a palavra. Entrar nesse processo de obediência. Ah, meu Deus, uma vez que tu experimenta do fruto da obediência, tu não quer mais outra coisa. Tu não quer mais outra coisa. Tu só quer obedecer, obedecer. Fica leve, porque é benéfico. Tudo que Deus fala na palavra dele é para o nosso benefício. É para que a gente venha ter sucesso em todas as áreas. Obedece, sabe? Segue a planilha. Coloque em prática a palavra, como você coloca em prática a receita do médico. Coloque em prática a palavra, como você coloca em prática os exercícios físicos que o professor te passa, que o coach da academia te passa. Faz o teste. Porque você leva tão a sério aquela planilha de exercícios e você não vê resultado? Você não leva a sério os exercícios que o professor, o personal trainer, ele te passa e você começa a ver resultado no primeiro dia, na primeira semana, você não vê nada. A pelhanca ainda tá lá. Mas você acredita. Você acredita na palavra do personal. Você olha pro personal todo malhado e você acredita nele, você diz, esse cara ele entende do negócio, ele sabe o que tá falando. Acontece, é de verdade. Pode dar certo comigo, vai dar certo comigo. E aí você começa a malhar. Fazer os exercícios certinho. Você vai no aplicativo, você copia, você começa a copiar 5 minutos aqui, 10 minutos ali, e de repente 1 mês, 2 meses, 3 meses, ai meu Deus, tô musculosa. Ai meu Deus, tô ficando fit, tá tudo dando certo, a alimentação da nutricionista, você segue certinho. E aí você, ai meu Deus, primeira semana, continuo gorda. Ai meu Deus, continuo aqui com os pneuzinhos. Aí depois, na outra semana, nossa, perdi algumas gramas já. Depois 1 mês, nossa, perdi 2 quilos. Ai meu Deus, eu já vejo diferença. E aí o exercício físico, ai meu Deus, eu tô ficando forte. Eu tenho mais disposição. E aí você não quer mais fazer outra coisa. Você quer, você acredita, você viu que dá certo, você viu que é benéfico pra você. E aí você, agora, exercício físico pra você é um prazer. Você vai com gosto. Porque, você começou a ver os músculos. Você começa a se alimentar saudável, porque agora você tá dormindo. Você tinha insônia, mas agora você dorme bem. Você começa a ver o resultado no corpo. Você tá mais magra, você tá saudável, a pele tá melhor, o cabelo tá melhor. Meu Deus! Começa a obedecer a palavra. Começa a colocar em prática os conselhos do Senhor. Para você ver o que vai acontecer na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família. Começa a fazer isso. Começa a acreditar no Senhor. Você pode olhar para Ele não falha, Ele é fiel para cumprir. Ele zela pela sua palavra, para cumprir a sua palavra. Ele não muda. Faz o teste. A Bíblia diz isso, vou praticar. Até o tolo se passa por sábio quando tá calado. Então tá, a Bíblia diz isso. Para falar menos, para esperar a justiça de Deus. Eu vou confiar no Senhor, eu vou obedecer, eu vou falar mais palavras brandas.
Aí o Espírito Santo, ele vai vindo, ele vai te dando graça. Ele vai te dando graça, ele vai te mostrando, viu, filha? Viu como a minha palavra ela gera frutos maravilhosos? Viu como é maravilhoso obedecer? Viu como é maravilhoso se submeter? Olha aí o que tu tá vivendo. Olha a paz no teu casamento. Olha o teu marido mudando. Olha o teu filho mudando. Olha você mudando. Olha você mais calma. Olha você sem ansiedade. Olha você sem crise de pânico. Olha você sem medo. Olha. Olha que alegria. Ai, meu Deus, que maravilha. Como é maravilhoso te servir. Como a tua palavra é maravilhosa. Ai, que delícia tudo que eu tô vivendo. Faz o teste.